Olá, pessoal. Quando o assunto é a diversidade humana, o que é que você e eu temos a ver com isso? Eu sou o professor Hélio Hintz, esse aqui é o meu canal, e eu trouxe hoje essa discussão porque eu acho que é um dos temas de maior relevância na atualidade, discutirmos a diversidade da condição humana. Estive hoje na gravação do programa Almanac 105, na Rádio Educativa, do meu amigo Luiz Fernando Dutra, e conversamos um pouco. O tema central era a questão da violência contra a mulher. E amanhã, no dia 23 de 3 de 2018, eu estarei no Sesc Santo André com o tema diversidade e o que eu tenho a ver com isso. Um ponto que ressaltou dessa discussão toda e que eu gostaria de trazer hoje como ponto central da nossa reflexão é um processo social que se chama naturalização. O que é a naturalização? A naturalização é um processo pelo qual as sociedades transformam, ao longo do tempo da existência, dados, questões que são construídas socialmente em dados da natureza. Então, por exemplo, quando nós falamos em papéis e gêneros, muita gente compreende que isso é um dado da natureza, que isso é uma informação transcendente que Deus colocou aqui no nosso caminho. Mas a gente pode perceber também que é uma construção social, porque outras culturas construíram papéis de homens e mulheres, de gêneros, de maneiras diferentes. A naturalização tende a colocar como um dado da natureza, como algo da constituição, da essência humana, elementos que são construídos pelos embates da cultura. Então, aquilo que nós vemos hoje, aquilo que nós pensamos hoje, a maneira pela qual nós pensamos hoje, ela é formada historicamente, ela é formada socialmente, ela é formada geograficamente. Ela não veio do céu. O próprio céu, como a gente entende hoje, a partir dos dados da cultura cristã, ele tem data de início de explicação. Se você for até os mais antigos textos da cultura judaica, você vai ver que isso aí tem uma data de início. Então, essa construção social, ela acaba se tornando naturalizada ao longo do tempo, ao longo dos anos em que ela vige na sociedade. A boa notícia disso é que se não há elementos naturais, e eu vou insistir aqui, por exemplo, na discussão de hoje, a violência contra a mulher é um dado que para muitos homens é algo natural. E por quê? Por conta da naturalização da condição de inferior da mulher, do indivíduo. A condição de naturalização da inferioridade do negro, por conta do racismo, por conta da estrutura do capitalismo, como nós o conhecemos hoje. A construção do homossexual como sendo inferior, ela data do século XIX, ela tem história, não existe essa palavra antes dessa época. A Grécia Antiga tinha uma relação diferente com a sexualidade do que tem hoje em dia. Então, a sexualidade ela não é um dado da natureza, ela é construída. E essas ideias são construídas a partir de palavras. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós usamos, porque elas vêm carregadas de significados. Quando uma palavra é usada para significar alguma coisa, ela não descreve aquilo que existe na coisa lá, que está lá, impregnada naquela coisa. Ela descreve e ela cria um juízo de valor. Então, quando a gente usa a palavra homem, mulher, quando a gente usa a palavra homossexual, heterossexual, quando a gente usa as palavras negro e branco, elas vêm carregadas de juízos de valor. Nós precisamos atentar a esse processo, porque é por meio dessas palavras que nós nos comunicamos. E é por meio dessas palavras que nós produzimos, entendemos e agimos sobre o mundo. Então, uma dica para educadores, uma dica para pais, mães responsáveis pelas crianças: não acreditem naquilo que vocês aprenderam sem reflexão. Nós não podemos tomar por certas ideias que outras pessoas nos passaram. O pensamento reflexivo, o pensamento crítico exige isso de nós.
Nós temos que investigar de onde vem o nosso pensamento. É uma aventura que vai dar medo, que vai dar desconforto e que vai te tirar da zona de conforto, vai te deixar em maus lençóis no início, mas ela é necessária, porque senão nós não vamos conseguir vencer o racismo que é estrutural nessa sociedade. Nós não vamos conseguir vencer o sexismo que é estrutural nessa sociedade e nós não vamos dar cabo da violência contra a mulher. A luta é social, mas a luta é dentro da cabeça e do coração de cada um de nós. Fazer esse enfrentamento é fazer o enfrentamento de si mesmo. Visitar as minhas ideias, as mais certas, as que eu tenho mais certeza, e colocá-las em questão. Ouvir a perspectiva dos outros. Homens como eu, homens brancos, ocidentais, têm uma determinada capacidade de enxergar as coisas. Eu nunca saberei o que passa uma pessoa com a pele que seja mais escura com a minha, numa sociedade como a nossa. Eu nunca saberei o medo que uma mulher tem de encontrar com uma pessoa num lugar escuro à noite, porque essa minha condição não me permite. Mas é necessário que eu, no diálogo com essas pessoas, possa passar a compreender a situação delas e lutar para que nós tenhamos uma diversidade humana que é interminável, mas que não seja hierarquizada. Então, resumindo hoje, lutemos contra a naturalização. Como? Investigando, desnaturalizando as ideias que nos deram como certas. Um exercício de coragem e de insistência, para que daí nós possamos, a partir de ouvir as perspectivas que são contrárias, as ideias que são diferentes da nossa, nós possamos construir uma mentalidade mais aberta para podermos enxergar a pluralidade do mundo por vias mais plurais. Gente, curtam aí o canal, eu nem sei que lado que vai sair, mas curtam aqui, tem uma bolinha com o canal para inscrição e, se possível, compartilhem esses vídeos, compartilhem essas ideias para que nós possamos levar esses spots de pensamento crítico para mais pessoas. Gente, muito obrigado, valeu. Até a próxima.